Eu achei Ai, que tio era- Valdomiro, segura aí, vai gravando as datas aí. Não, mas parei um pouquinho, vamos fazer as perguntas para ele então, mas ele gravando, não é filmando? Vai gravando as datas, Ah. tudo dos Ele quer que o senhor conte pais, a data do... Não, meu pai, João Maurílio de Carvalho, era de 1892, do dia 25 de junho, às 6 horas da manhã que nasceu. E a minha mãe era da mesma, era 1892, que era Maria Alcina Rodrigues da Silva, do dia 27 de julho, nascido às 3 horas da tarde, porque marcava na certidão que eu vi, isso, certidão que tinha. E depois dos meus irmãos, teve uma guria que nasceu em 1908, mas dizia, ó, Alfredo, meu irmão, que a gente nunca perguntou para os pais, depois morreram meio novo, a gente não ficou sabendo. Mas depois tinha a Campolina, que é a Campona, que era 19, do dia 4 de março. E depois Adelino Rodrigues de Carvalho, que deu 11 de junho de 1920. E Adelaide, que era de 21, do dia 23 de outubro. Só o horário que nasceu esse eu não sei. E depois aí 21, não nasceu ninguém. 23 era a Nália Rodrigues de Carvalho. Nasceu 28 de março de 23. Depois era o País Rodrigues de Carvalho, de 24, 9 de setembro. Depois 25 não apareceu ninguém. 26 era o Alfredo Rodrigues Carvalho, do dia 16 de março de 26. E o Adão Rodrigues Carvalho, que era do dia 30 de setembro. Esse eu sei o horário, às 3 horas da madrugada que nasceu. Foi o irmão que mais eu convivi com ele. E depois da Eva, eu sei que está aí, que era de 29, do dia 28 de setembro. E a depois, data de esse falecimento dela agora é dia 29, né? 29 de junho. 29. Era 3 meses que faltavam. Porque era 28, mas pega uns meses de 31, vamos ver que seja 3 meses que faltavam para completar os 84. E esse gaúcho aqui que está falando, que é de 35, 19, seu nome. Valdomiro Rodrigues Carvalho, que é de 35, nascido às 3h30 da madrugada, por horário daquele tempo. Horário pelo sol. E aí a história dos Carvalho. Não está ficando com só em mim. O nome do seu... O pai do Bojão, como é que era? E a mãe? A minha avó, por lado da mãe, era Persiliana. Tudo se assinava Rodrigues da Silva. E o marido dela era João Rodrigues da Silva também. Por lado do meu pai, era Claudiano Carvalho de Moura. Nós temos Moura, né? E a esposa dele, eu lembro se era Isaura ou Isaura. Isaura, Os bisavô, do lado do meu pai, sei que era João Carvalho também. E era Moura também. Agora, a esposa dele, que ficou... que meu pai, quando era gurizote, ia prender os terneiros para tirar leite, que ele contava, que era outro nome, parecido com esse, mas eu não tenho na lembrança. Porque as coisas que eu estou contando eu não tenho nada escrito. Tudo é só na memória. Show. E assim, ó, eu ia lhe perguntar assim, do que morreu o pai da avó Alcina? O senhor se lembra? O pai de quem? Da avó Alcina. O pai da avó Alcina. Ora, esse eu nunca vi esse falar. Sei que a minha avó, Persiliana Rosa Silva, ficou viúva uns quantos anos e mesmo assim ela morreu nova. Que dizia que ela ia morrer nova. Eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, que ele perdeu um filho e depois ele deu uma depressão, ele foi para a cama e depois morreu. E disse que a avó, a Persiliana, disse que tinha muito medo e não dormia.
e não sei o que lá. Eu ouvi falar uma história assim. Pois é, eu não sei de a minha avó, assim. É. O pai mesmo contava. Morreu. Agora estava na cama. Grada debaixo da cama. Isso tinha. Tá, naqueles tempos, a vida era tudo diferente. E ela fumava, será? Que nem a Alcina? O único que fumava lá em casa era e o Aparício também que fumou. E morreu da tal de veia entupida. Tá. Mas E nada o vô fumou. João, qual é que é o problema que ele morreu? Não, foi de câncer no estômago. Câncer bravo. no estômago. Era úlcera que vinha, depois foi indo, e ele melhorava e já começava a trabalhar, foi indo, numa dessas virou. Doença brava mesmo. Aí não tem jeito. E a Alcina foi do pulmão? Tinha um bronquite asmático e nunca deixava aquele cigarro. Ela pedia que levantasse ela e tirasse a porta fora. Pedia para fazer um cigarro para ela. Quando muito, 2 fumaças e dava aquela farta de ar que ela ficava que não podia mais. Isso é brabo. Olha como. Eu ouvi falar que o senhor teve uma irmãzinha que faleceu porque botaram o pó errado, né, nas assaduras. Era irmã. Eu tirei o nome para minha filha mais velha, que era Terezinha. Segundo o Alfredo, que tinha a cabeça como computador. Esse veio de mim. Era 9 anos mais velho do que eu. Sei como é que ele podia saber tanta coisa. O homem quase não saía. Mas o que ele via contar, acho que há 50 ou 60 anos atrás, ele lembrava como fosse ontem. Até a véspera do dia que faleceu o tio no hospital, a memória era a mesma. Parece que quanto mais velho ia ficando, era melhor. Como aconteceu com meu padrinho Dorico, que era meu tio, faltou 21 dias para 104. Irmão do vô. Irmão do João. meu pai. Sim. Eliodoro de Assis Carvalho, que é o nome dele. Faltou 21 dias para 104 anos. Morreu de gasto, segundo o doutor Vito, que era um alemão, que era doutor mesmo. Morreu de gasto. De gasto. Não podia caminhar. De gasto. De gasto. De gasto. Não podia depois caminhar. Até 100 anos ainda chegava lá em casa, porque ele estudou naquela casa que eu moro. No século atrasado. E a memória dele era boa, Dorico. Mas cada vez mais. Ele e o meu pai conheciam uma coisa que eu acho quase impossível. O meu pai, em todo caso, ovelha era pouco. Mas meu padrinho Dorico, na 10 anos, 16 de campo. Os cordeiros, daquele tudo que é branco, cordeiro que era de ovelha, conhecia assim junto. Diferenciava, que às vezes ia separar para botar para outro potreiro. Eu conhecia o cordeiro que era. Mandava o que foi criado ele separar e não dava erro. Conhecia assim, o conhecimento que tinha. Conhecia o quê, tio? O Cordeiro de ovelha. O quê? Como é que ele E sabia? tinha outro tio meu, Ele sabia que a para diferença fisionomia de conhecia as pessoas. Meu padrinho Dorico também, para fisionomia, conhecia de que gente era. Para fisionomia. Aquele tem que ser da gente da minha madrinha. Era Jânio aqui. Eu tenho É isso parente também. pro lado dos Rodrigues. Tem que ser. Eu digo uma que ela é filha da. Eu também tenho isso. Da que era filhada do meu padrinho Dorico. Aí eu chamei ele, estava lá na rodoviária, no meio, né? Isso que ele estava lá, já fechamos 100 anos de óculos. Já vinha passando o carro, né? Chegou de longe. Que atividade tinha? Tio, as suas irmãs tinham memória boa ou não? As mulheres. Olha, tinha umas que tinham melhor. Mas dos irmãos, o Adão era muito bom de ideia. Ele tirou a 5ª série naquele tempo, era uma letra boa, e podia ir dizendo que ele acompanhava escrevendo, o que a pessoa ia dizendo. Mas o meu pai era o maioral na escrita. Mas ele também era muito. Né? O Adão, estando com o livro na mão até agora, enquanto enxergou, era o prazer dele estar com o livro na mão. Da história, ou disso, daquilo. O Adão mais era de religião. Ele tinha essa tal de seleta, prosa e verso que tinha, que ficou lá por casa, nesse ano que ficou. Tinha o tal de manuscrito, que aquilo aí me ensinaram a ler, depois de ler aquilo, lia qualquer letra ruim,
que é umas letras, não sei como é que se faz. Você pode ler o manuscrito, aí, porque ali aprendeu, sabia quase corretamente ler, sem me perder. Mas escrever, muito pouco, nunca fui em colégio. Aprendi com meus irmãos, assim, para as casas. Na casa de um, eu um caderno, me ensinava as contas, eu aprendi. E outros, hein, aprendi. E a sua mãe, como é que ela era amorosa, ou era brava? Era... Não. O pai que era mais rigoroso. Agora, o que um tinha de energia, a minha mãe era uma pessoa santa. Eu acho que nunca deu um tapa numa criança. Só dava conselho para a gente, mas não faz isso, meus filhos, que depois o pai que fazia, que era o meu pai, João, dizia o pai depois, passa o laço em vocês aí. Para que vocês fazem isso, sabe? Porque a minha irmandade quase tudo era arteiro quando pequeno, inclusive até eu. Agora de Lino, não sei, porque ele era... Mas disse que o pai era danado. É. Eles contaram uma história que disse que ele estava mexendo numa arma e disparou a arma e deu um tiro na barriga de um nego velho. Não, era outro lá. Para lá está José Estivico, que era casada com a dona Alicia, que era de uns castelhanos que vieram do Uruguai. Aí, era em casa. Eu me lembro do tiro. Segundo o Alfredo, eu tinha 2 anos. E ele queria dar um tiro no pica-pau, Adilino, nunca tinha dado. Mas no... Que idade ele tinha? Uns 16, 17. Olha, para os dados do Alfredo, ele tinha 17 anos. Que aí ele até saiu. Né? É um dia que eu me lembro, que eu disse para o Alfredo, agora, enquanto ele estava bom de ideia, que teve, só no dia de falecer que ele teve ruim de ideia. Que eu tinha 2 anos. Então ele deu um tiro, pegou para o lado, desse que chamava o José Civica. E aí ele foi direto um quartinho. Eu me lembro que saiu aquele risco de sangue, foi aquele baita tiro. Eu disse que eu me lembro que um dia meio de chuva, mas o Alfredo me disse, não era meio de chuva, era muita água. E os guris faziam mais arte quando o pai estava. Quando o pai estava, aí ficava tudo quieto. E só dava uma olhadinha e ficava tudo quieto. Aí eu me lembro quando ele entrou, olha aqui. Bom, eu já esperava isso mesmo acontecer. A criança grande, já era um homem casado, mas daqueles que, eu acho que até 50 anos tinham as ideias de criança. Era a dona Alicia essa, que ela era muito correta. O vô chamou de criança grande? Ela era de 1900, a dona Alicia essa. Daí era de 1900 que ela nasceu. Era uma pessoa muito santa. Depois morreu em Caçapava. Aparecida foi lá visitar ela, que era a madrinha dela. Mas você vê que era assim, uma criança grande. Mas salvou, se operou? Teve que operar o tiro, não? Não, tinha um doutor Jacinto aqui que não operava. Aí vieram aqui buscar ele, mas naquele tempo era cavalo, carro, só que fosse de carreta. Aí chegou lá, por uma posição que tinha dado, o tempo fazia, que aquilo foi só por fora, não tinha mais perigo. E o sangue saiu para fora, porque eram 38, saiu bastante sangue para fora e tinha parado. Agora não tem mais perigo. Aí o Alfredo que me contava, agora há poucos anos, né? Aí ele, no meio daquele choro, já riu. Eu sei que o que não presta não morre mesmo. O José Civica disse. Mas o pai apanhou? Não. Ele ficou com medo, assim. Não, nessa idade, entendeu? 7 anos. Já tinha 17 anos. Ele condenou, foi esse aí, que sempre andava de brincadeira com as crianças. Ele tinha vontade de dar um tiro no pica-pau. Eu quis, que foi no quartinho da sala, era escuro. E era um revólver daqueles muito bom, que ele tirou as balas e botou no bolso. E o extrator não tirou uma bala. E você fica metia as mãos na bala, e ele foi, meteu o revólver nele
e puxou e tinha ficado em cima da última bala. Eu que contava para mim, desde que eu era pequeno. Mas as coisas quando tem que acontecer é assim mesmo. Eu sei que furou uma janela da sala e foi ficar num cantinho. Naquele tempo, as talas de bala com fumaça, que eu ainda conheci. Dava um tiro lá na coxinha, serrando de fumaça. O Adilino, quando ia passear também, ele trazia o talo de corte cavalinho. Ia dar uns tiros, ainda tinha talo de bala com fumaça que serrava depois. Deu, não. Me lembro. Esse aí foi o tio Valdomiro contando um pouco da história da nossa família. Então, tá, obrigada, tio Valdomiro. Aqui é a Alcina falando, Não Flávio. tem porquê. Acontece, não tem tempo para contar tudo que eu sei. Porque eu sei. É um pouco Eu tenho um irmão da história. Como contar isso, grava. Agora sabe que eu encontrei do lado dos Rodrigos da minha mãe, onde de fazer. Porque tinha um irmão do meu bisavô, que era Liberato, que a minha mãe falava muito nele, que era um homem de muita coragem, quando foi caçar no mato, e não sei que bicho é, que aí vinha de gavarzinho direito dele, e o companheiro esperou, que ele botou o joelho em terra até o 44 e foi atirando, que o bicho foi cair em cima dele, que o 44 era 5 balas que tinha, o tal Liberato. E esse Liberato, que minha mãe contava que eu subo agora por outro, que ele mandou embora para São Cepé, porque ele casou com a família de Garcia, ele não queria casar se o pai dele. Meu tataravô, que era Lucrécio Rodrigues da Silva, nascido em 1805. Eles estão aqui nesse cemitério, tem ali uma pedra mármore que mora. E a esposa dele é a Margarida Rodrigues de Freitas, que era de 1811. Ela morreu em 1879, ele em 1873. E a coincidência é que os dois faleceram com 68 anos. Esses eram os meus tataravôs. E esse Liberato Como é que agora, era o nome dos tataravô? Lucrécio Rodrigues da Silva, Mas era pelo pai ou pela mãe? pela mãe. Ah, tá. A mãe não dava nada de Rodrigo. Meu pai com a minha mãe não tinham nem um parentesco, certo? Só para a parte de Adão e Eva. Lucrécio e o nome da tataravó? Era Margarida Rodrigues de Freitas, que dizia que a gente não tinha Freitas, mas como não tinha, tataravô era. Como tinha um primo da minha mãe, aqui o tio Castilho, como a gente naquele tempo antigo chamava de tio, que era primo de segundo lugar. Que a minha avó era persiliana e a mãe do Castilho era Norino. E o pai dele era Simão, que se assinava Jacobs, que eu não sei, faz. Segundo o padre Arlindo, que Jacobs era da descendência de Croáquia, parece que não era alemão. E ele aí se assinava Freitas. Mas aí fomos fazer as buscas, ele tirou para a minha tataravó, foi para o mesmo lado, que era minha mãe, que era da mesma descendência. Tio Valdomiro, e qual era o parentesco do meu sogro e da minha sogra? Assim, ó, o Adelino e a Loiva, que era parente? Olha, o que dizia que esse Rodrigo era dos mesmos. Agora, eu não sei, mas eu acho que era muito longe. O seu Neném, muito conhecia, era muito lá de casa, né? Parece que era, vamos dizer, Cesefredo, não é? Cesefredo. Então, não, Cesefredo Rodrigues Lopes. Rodrigues Lopes, pois o Argão dele se assina Lopes. Tinha ali o Alberto, que era sobrinho dele, que assinava Alberto Lopes. E o único filho dele, que era Lopes, era o mais velho, que era o tio Deusinho, era Alci, né? Pois o Deusinho, acho que foi, faleceu. É o único Lopes que saiu da Que a família. esposa dele ainda está por aí. Tá. Tem o filho dela, o professor Arci, que mora ali, né? Que casou com a neta do Castilho, isso nós estamos falando. Ele ficou morando na casa que era dele, que fez aqui em Santana. Era um fazendeiro meio pobre, 40 e poucas quadras de campo que ele tinha. Meio pobre. E tinha uma família muito grande, só 3 filhos. E esse aí já morreu? Já, ele morreu com
87 anos, nem sei, foi um de ano. Mas esse Foi no é o século passado ainda. sogro do Alci? Hã? O sogro do Alci? Não, é lugar de avô, Ah, sim. porque a esposa do Arci é filha do Ondei, que era filha do Cacirdo. Tá. O Ondei é um pouquinho mais novo do que eu. E tem aí o doutor Acimar, que tem Cachoeira, que sempre quando vê me puxando brincadeira comigo, parente até não é muito longe, eu sei que é da era 32, ele me Mas disse o uma vez. Acimar é irmão do... Doutor Acimar é irmão desse outro. E o Ney, que é o do meio. E o Sadia aqui, que se assina do Ornella, que tinha a assinatura da mãe, é o mais moço dele. Que tem uma casa linda aqui perto do cemitério. Isso. O Sadia. A senhora não quer comer uma coisa? Hã? Jantar? Tem janta, o Alisson fez arroz com linguiça. Não, já não tem em casa. Mas eu fiz um arroz com linguiça, né? Eu estou contando os casos aqui que eles estão gravando. Até isso que eu sabia. Por lado do avô, pai da minha mãe, que era João, a mãe dele era búlgara. Foi pegado, foi batizada e tudo, e botaram até o nome. Era Juliana, botaram Rodrigo da Silva. E o marido dela era José Rodrigo da Silva. E disse que ela aturou muito, foi uma boa dona de casa. O meu padrinho Dorico disse que ainda conheceu ela, que era um homem que já era lá de trás, de 1887. Essa Juliana era... Era por lado da minha mãe, deixa eu ver. Era a minha Vó? bisavó. Eu tenho descendência de búlgaro também. Aí foi o mais longe que o senhor conheceu, que o senhor ficou sabendo. Depois da Juliana, já os pais dela, isso o senhor não sabe. Porque ele se assinava Rodrigues, disse que ele era parente da minha avó também. Agora, o parentesco que ele tinha, eu não sei qual era o parentesco. E esse Liberato, então, porque ele casou com a Fernanda Garcia, o meu tataravô mandou ele embora para São Cepé. Ele já era casado. E lá tinha um campo por lá, aí ficou o que contava. A minha mãe, que era desse lado, e eu que não sou muito me esquecer das coisas, que aí ele ficou com pena do filho, aí mandou um peão com a cuiera de dinheiro na garupa, porque isso é tempo que não existia banco, e um revólver cheio de bala é um pouco para chegar entrando. Mas naquele tempo quase que não havia assalto, mandou levar que deu para ele comprar, talvez uma meia fazenda e gado lá. E agora, onde eu encontro ali, 5 que estão fazendo ali no restaurante Barraca, e teve um homem, mais ou menos uns 50 anos, que começou a olhar para mim, eu comecei a olhar para ele. A mesma impressão que eu tive dele, ele teve de mim, que a gente era parente, sempre para fora conversamos. Ele era neto desse Liberato, ele disse que era de São Cepé. Ele ficou de me trazer, que tem todo o livro da família para o lado dos Rodrigues. Escrito, que ele parece que meio escritura. Uma turma que andava aí, tinha um de Caçapava, um de São Cepé, outro de Santa Maria e outro de São Pedro. Motorista, não sei o que, vocês andaram fazendo algum levantamento, às vezes engenheiro que só está aí, fazer uma pesquisa assim. Então eu encontrei com este, que era liberado, que eu tinha muita vontade, já tinha visto falar com ele. E nós conversamos. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Essa memória boa que vocês têm, assim, que eu também peguei um pouco de memória, de lembrar de data e tudo, assim, nome das pessoas, eu não me lembro na hora, assim, se é o nome de uma pessoa, daqui a pouquinho eu me distraio, já não sei, mas, assim, datas, assim, eu guardo muito bem. Mas eu queria saber se isso aí o senhor acha que vem do lado da sua mãe ou do lado do seu pai? Não, do lado do pai que deu. Outro tio meu morreu com 96 anos. Como dizia o Toninho, meu primo, que já não existe mais. Toninho Carvalho? Toninho Carvalho. E ele, que era muito mais novo, assim de brincadeira, que até tinha ciúme do tio dele, que parece que quanto mais velho ficava, melhor era a ideia.
que lembrava tudo dos carros de quando era guri, de tudo. Aquela coisa que lembrava. A das pessoas que conhecia as outras Toninho era por irmão do vô fisionomia. João. O Toninho era irmão do vô João. Não, a filha do meu padrinho Dorico, que era irmão. sim, Né? sim. E a tia Isolina, que era minha madrinha, era irmã da minha mãe. Mas era primo por pai de pai e mãe. E o Toninho, quando chegou no Toninho, aí que é uma coincidência. Ele era de 87, meu pai de 92, 5 anos de diferença. Quando chegou no Toninho, que era 30, convidou meu pai para compadre. Depois, quando apareceu, 5 anos depois, meu pai convidou, trocaram compadresco. Nós e o Toninho, a diferença de 5 anos. E os pais também, a diferença de 5 anos. Né, que deu tão certinho assim, né? Que bom. Obrigado, tio. Já ficamos com a... Mas tudo aqui, até da história de Santana, que eu já peguei, quando nasceu o Jacinto Inácio, que foi em 1772, isso eu lembro tudo. Quando começou a história, o dia foi feita por Muta das Terras com o Jacinto Inácio, que ele foi no dia 1º de novembro de 1821. Essas são coisas assim que eu não tenho nada apontado, lembro tudo. Que quando deu o caso dele com a Tigra, ele tinha 49 anos, foi falecer em 1841, com 69 anos. E 20 e poucos anos depois nasceu o José Pedro da Rosa, que era neto dele. Foi isso aí que o Padre Arlindo pegou um que contou muito bem a história. Por que a mãe e o pai dele, que era filho do Jacinto, não ia contar a história. Do neto para o avô teve uma diferença da morte de um para o outro. 20 e poucos anos. E o neto que contou a história? Hã? O neto que contou a história do avô? Não, pois o Padre Arlindo foi em 53, quando ele veio para cá, que era de origem italiana. Foi que escreveu esse livro da história de Santana. Eram uns que tiravam. Outro era o Gardino Fagundo da Rosa, que foi para Cachoeira, que era bisneto. Passava. Então ela pegou a época que pegou a história quase exata como aconteceu. E o Jacinto Inácio era do Alto Taquari. Isso que ele já tinha uma criança, porque aqui, nesse canto para cá, meu padrinho Gondori conta, quando ele era guri, há 100 e poucos anos atrás, que era quase tudo mato, essa região aqui, que era só o quadrinho da praça e aqui a casa que eu moro, eles separados. Mas era um ranchinho por meio das moitas, de umas faxinas que tinha ali. E conta que assim, que depois, quando ele era rapaz, que 20 anos, que vinha aqui no salão, porque aqui não era clube ainda, que vinha, que parava no padrinho dele, que é na casa que eu moro. Que era quase que a mesma coisa, quase que não evoluiu nada. Era só o quadrinho da praça e aquela casa ali onde eu moro. Parado. Ele só me contou esse caso. Só que meus companheiros de baile naquele tempo, nenhum me esperou. Mas já estava fechando uns 100 anos. Muitos poucos que chegam, né? Como é que espera ele? Né? Ele não dependia, né? Interessante que ele dizia assim com a naturalidade, que era um homem assim, não tinha nada de nervoso, assim, era muito caro. Foi até os dias que ele faleceu. Aqui é a Carla, que ele trabalhou enquanto podia, quando chegou a uns 70 anos, ele entregou para o Toninho. E aí ele casou com 82 anos, ele casou de novo. Aí foi morar em Caçapá. Ele tinha renda que dava, né? E vinha tranquilo. De vez em quando vinha passear por aqui, caminhando ligeirito, vinha aí nas netas dele por aí, porque já das netas, caminhando ligeirito. Depois numa dessas ele pegou a não poder caminhar mais. Claro. Pegou a cair. Mas aí era gasto já. Assim que era. Legal. Obrigado, tio. E deu mais desse Carvalho, que há poucos anos morreu aqui perto de Caçapava com 115 anos. Quem? Como é que era o nome dele? Celestino Pereira Carvalho. Que disse que era da mesma descendência. E outros foram 97 anos. Outro tio, irmão do meu pai, faltou um mês, parece que para 96. Só adoeceu para morrer. É uma cidade.
Tem idades que poucos chegam. É verdade. O Colasso Carvalho é um muito forte. O Alfredo mesmo morreu de saudável, não era um homem que tinha saúde para aturar 100 Ah, anos. é verdade. Só tinha um problema de coluna, mas também não mata ninguém. Não é? E também era um homem tranquilo, que a tranquilidade alonga a vida da pessoa. É verdade. Andava com as coisas Então tá. tranquilas, sem Outra hora nós complementamos com mais um pouco É. de informação. Obrigado.